Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vamos falar aqui do Pablo Marçal, que disse que ia vencer no primeiro turno. Vai ser no primeiro turno, mas nem para o segundo ele foi. E agora o Bolsonaro reagiu após o resultado das eleições. O pastor Silas Malafaia também já deu aquela cutucada. E eu vou explicar aqui 4 ações que podem complicar e muito a vida do Pablo Marçal, algumas delas inclusive tornando ele inelegível. Vamos explicar o que pode acontecer, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, manda o joinha para cima, vai que não gosta, faz parte, manda o joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom pessoal, vocês devem estar acompanhando aí toda a questão envolvendo o Pablo Marçal, ele que muitos apontam que aquela postagem do laudo falso e, na minha opinião, criminoso contra o Boulos pode ter custado caro, já que aquilo pode ter assustado algumas pessoas que precisaram daquilo para se assustarem com o baixo nível do Pablo Marçal e as outras besteiras e falas criminosas que ele fez antes. Aí você não assusta. Aí o laudo, mas para muitos talvez o laudo foi a gota d'água, e numa eleição muito apertada, sim, pode ser que isso de fato tenha prejudicado ele e pode ter beneficiado o Boulos no eleitor. Não é que o eleitor do Marçal mudou para o Boulos, é porque muita gente pode ser que estava lá nos votos nulos, pessoas falam, nem quer saber de ninguém não, tô desanimada e tal, ou até que ia votar na Tabata e vendo a sacanagem feita com o Boulos, ou peraí, não, aí isso aqui eu não aceito, vou lá votar no candidato do pessoal. Pode ter acontecido, e repito, numa eleição apertada, qualquer detalhe faz a diferença. E como o Boulos ficou em segundo e o Marçal em terceiro, muitos apontam que se o Marçal não tivesse postado aquilo, talvez ou a ordem poderia ser o contrário, ou até mesmo o Marçal terminando ali em primeiro, com o Nunes em segundo e o Boulos fora do segundo turno. A diferença entre eles foi muito pequena, gente. E aí, o Bolsonaro, que se acovardou, a verdade é essa, em relação ao apoio ao Nunes. Por quê? Porque percebeu que o Marçal poderia vencer as eleições e falou, peraí, se eu apoio declaradamente o Nunes aqui, não é que não foi de maneira declarada, foi, ele indicou o vice, mas o Bolsonaro ficou murchinho, né, falava pouco e tal, dava declarações dúbias. E agora que o Marçal está fora do segundo turno, o Bolsonaro covarde colocou as manguinhas para fora e tá dando declaração, reagindo e tudo mais. Eu disse aqui no vídeo que eu fiz ontem que, pegando aqui na direita e extrema direita, quem saiu forte nisso aqui foi o Tarcísio. O Tarcísio foi fiel ao Nunes. Aqui, pessoal, não tem nada a ver o que a gente pensa de um, de outro, que é uma análise, né, política da situação. O Tarcísio, em momento algum, titubeou em relação ao apoio ao Nunes. E pelo contrário, foi firme e bateu no Marçal e carregou o Nunes para baixo e para cima, fazendo eventos juntos. E o Tarcísio tem uma aprovação alta lá em São Paulo. E isso com certeza ajudou o Nunes. Já o Bolsonaro ficou durante um momento tentando se equilibrar com o pé em cada canoa. O Carluxo, lembram do Carluxo? Começou batendo do Marçal, o Marçal cresceu nas pesquisas, passou um pouco o Carluxo. Marçal me ligou, nós nos acertamos, desejo sorte, não sei mais o que, uma conversa mediada pelo Nicolas. Nicolas, que também, né, teve momentos tensos com o próprio Malafaia, com o Bolsonaro, já que o Nicolas não declarou apoio ao Nunes, mesmo seu partido indicando o vice, e ficou com falas ali favoráveis ao Marçal. Assim como o senador Cleitinho, chupa essa manga, vocês dois aí agora, Zambelli e muitos outros. Então agora vai ter uma galera metendo o rabo no meio das pernas e voltando piano fininho pro Nunes. E eu espero que, caso, e tudo indica que o Nunes vai vencer as eleições, já que pensa, vamos arredondar aqui, 30% para cada um deles. Que ficou ali 29 e pouquinho, o Marçal 28 e pouquinho. Os votos do Marçal dificilmente vão para o Boulos. Imagina o eleitor do Marçal fala, não, agora eu quero votar no Boulos. Então a tendência é que esses votos migrem para o Nunes, que teria 60%, supondo que a Tabata, que apoiou o Boulos, consiga migrar todos os seus votos para o Boulos, seria 10%, com mais os 29 que ele teve, 39%. Que é praticamente o que o Boulos teve contra o Bruno Covas em 2020. Então, pessoal, a situação do Boulos é muito difícil, praticamente impossível,
E agora que o Bolsonaro percebe que a vitória para o Nunes está mais perto, aí, agora sim, né, disse o seguinte: não precisamos que o Marçal declare apoio ao Nunes. A direita brasileira não é gado. Tem consciência e responsabilidade. Se o Marçal quiser declarar apoio, tudo bem. Mas não é uma necessidade. O Marçal passou a campanha dizendo que o Boulos usa drogas. A verdade é que o Boulos, por si só, é uma droga. Olha só o tipo de argumentação do cidadão. Que é lamentável. Agora, em relação ao Marçal, gravou um videozinho aí falando que pode até apoiar o Nunes, desde que o Nunes incorpore propostas da campanha. Que conversa fiada. Eu, se fosse o Nunes, ia falar assim: obrigado, parceiro, não quero seu apoio, não preciso declarar voto, nem apoio, nada, não quero nada, porque pro Nunes vencer, o apoio do Marçal não faz diferença nenhuma. Porque é óbvio que o Marçal não vai apoiar o Boulos. Então, se ele ficar calado, o máximo que pode acontecer é um pequeno percentual votar nulo. Então, eu, se fosse o Nunes, não me comprometeria, não é questão de proposta, não. O Marçal fala isso aqui, é bobagem, né? Não quer saber de proposta. Eu uso isso aqui para tipo dizer: olha, eu consegui que o Nunes incorporasse minhas ideias. Aquilo que foi ideia boa, tanto o Boulos quanto o Nunes, qualquer candidato tem que incorporar de qualquer partido político que for. Por exemplo, se o Boulos vencer, não tem nada que o impeça de pegar uma ideia boa do Nunes, do Marçal, do Datena, de qualquer um e colocar em prática, em benefício do povo. Então, eu, se fosse o Nunes, ia meter o pé na bunda do Marçal e falar: não, senhor, fica lá no seu canto, o seu caso agora é de polícia, vai procurar tratamento, vai procurar ajuda, não quero seu apoio, ponto final. Em política, a gente sabe que nem sempre é assim, né? Mas é o que a gente aí gostaria de ver, porque alguém como o Marçal não pode crescer mais do que já cresceu na política. Então esse é um ponto aqui. E aí não tem esse negócio do Nunes aceitar e o Marçal vai lá pro palanque dele. Bom, pelo menos é aquilo que eu desejo, é o Marçal cada vez mais isolado e, enfim, se resolvendo ali com a justiça, porque eu espero que ele vá para a cadeia pagar pelos crimes cometidos. Questionado aqui o Bolsonaro se o desempenho de Nunes, que passou o segundo turno, representaria uma vitória do bolsonarismo sobre o segmento conservador que preferiu Marçal, Bolsonaro respondeu: sim, sou o líder mais velho, né? Novas lideranças da direita são bem-vindas, mas tem que vir para somar, né? Não para dividir. Ai, meu Deus do céu. Aqui também vai dizer que o Malafaia disse o seguinte já: desejo que o Marçal volte a ser um verdadeiro cristão, algo que ele abandonou. Desejo que ele volte para a igreja, pare de mentir e de querer manipular as pessoas. Ele aprendeu a verdade na igreja, mas abandonou. Desejo também que Marçal procure um psiquiatra com urgência. Fecha aspas para o Malafaia, e eu concordo com ele em relação à parte do psiquiatra. Eu nem sei se o Marçal era um verdadeiro cristão e parou de ser. Essa parte aqui na religiosa deixa para o pastor, de quem eu discordo de praticamente tudo, mas que concordei bastante no que ele diz aqui do Marçal. E em especial na parte final, eu acho que de fato o Marçal tem que procurar um psiquiatra com urgência. O Marçal claramente tem algum transtorno grave e perigoso. Eu não sei se ele é um psicopata, se ele é um sociopata. O fato é que um cidadão como esse, se vence uma prefeitura ou algo até mais no futuro, é um perigo para a sociedade. E eu falo isso aqui, pessoal, é sério mesmo, não é brincadeira, não é lacrando. Eu acho que ele é um sociopata ou um psicopata. Aí tem que buscar um tratamento, fazer ali para ver o que de fato que ele tem, porque não é normal a pessoa falar e fazer o que ele faz e fala, não se arrepender. Tipo assim, o laudo contra o Boulos lá foi perguntar depois, diz que não se arrepende. Vejam só o nível do cidadão. E o que acontece? Ele agora vai ter que responder na justiça. Tem aí 4 ações, né, e vão aparecer mais outras. Agora, a filha do médico, que ele diz que assinou o laudo falso contra o Boulos, também está movendo uma ação contra ele, enfim. Mas aqui vai dizer que algumas estão na esfera criminal, algumas na esfera eleitoral. Tem a questão aqui, por exemplo, né, esse laudo falso contra o Boulos já está aqui sendo alvo aqui na justiça, inclusive eleitoral. Tem também a questão do pagamento em dinheiro a seguidores que compartilharam seus vídeos nas redes sociais. Tem também uma ação que contesta a oficialização de sua candidatura a prefeito este ano, uma vez que o Trump teria ignorado o estatuto do PRTB, o partido dele. E o quarto imbróglio judicial está na esfera criminal. É sobre a tentativa de homicídio e omissão de socorro por ter levado um grupo de alunos a um morro em condições climáticas adversas.
Após a derrota na capital paulista, Pablo Marçal já manifestou a intenção de concorrer à presidência daqui a 2 anos. Antes disso, seus advogados terão muito trabalho a fazer. Eu acho que alguma coisa aqui vai acabar sendo arquivada, não dando em nada, mas como é muita encrenca, uma ou outra vai acabar sim, né, deixando o Marçal, acredito, inelegível e, se brincar, na cadeia para pagar, repito, pelos crimes que ele cometeu. Esse país não pode continuar sendo o país da impunidade. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui, muito atento às novidades e qualquer coisa importante trago para vocês nesse espaço que luta por um Brasil melhor. Bora espalhar e compartilhar o vídeo.